Muito boa noite. Mais uma sexta-feira, última do mês. Então, temos aquele nosso esclarecimento de dúvidas, né? Hoje com o nosso irmão José Manuel. Então, vamos procurando já nos harmonizar, nos interiorizar, para fazermos a nossa prece e iniciarmos a nossa reunião. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. E que essa reunião transcorra em clima de bastante aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Bom, com vocês, José Manuel, né? Tem bastante pergunta. Bem, queridos, vamos hoje cumprir mais essa obrigação de nós estarmos aqui estudando a doutrina espírita, fazendo comentários. E o importante de nós virmos às reuniões é sempre estar sempre ligado. Aqui no centro, nas reuniões, nós temos informações, ou nós acabamos tendo reflexões que a gente em casa não teria. A gente às vezes estuda, está em dia com as leituras e etc. Mas sempre que a gente ouve uma palestra, ainda que seja um assunto, um tema que a gente já esteja cansado de ouvir, pode aparecer com certeza dúvidas, interrogações que a gente sozinho não iria chegar nunca aquilo. Nunca tínhamos pensado. É comum, eu que falo muito por aí, e a gente tem, por exemplo, eu tenho aqui alguns e-mails que chegaram essa semana para o programa que a gente faz na televisão. Então, as pessoas às vezes colocam uma situação que eu mesmo nunca tinha pensado naquilo. Nunca tinha olhado aquele assunto que está sendo perguntado sobre aquele aspecto. E é muito importante, porque é assim que a gente vai aprendendo, é assim que nós vamos sabendo mais e mais e mais. Porque sempre que a gente conta alguma coisa, a gente está tentando argumentar ou convencer sobre alguma coisa, do outro lado a pessoa pode às vezes estar pensando completamente diferente daquela linha de raciocínio que nós estamos tendo e achamos até que é a linha correta, é a linha certa, é imexível naquilo. Isso acontece muito em direito também. Quando a gente entra com uma ação, você entra com tudo certo para ganhar. Então você não pensa numa hipótese ali, porque você vasculhou, pesquisou, estudou, aí de repente vem lá uma sentença absolutamente contrária a tudo aquilo, porque o juiz olhou de um outro aspecto. Você está analisando de um jeito, ele está analisando do outro. E é assim que a gente vai desenvolvendo o aprendizado, é assim que nós vamos realmente sabendo, pelas próprias conjecturas, pelas próprias dúvidas, pelas próprias perguntas. Nós temos que estar sempre nos perguntando por quê, para quê. E nesse porquê, para quê, nós realmente irmos atrás da resposta. Não nos convencermos com a primeira resposta que aparece sobre uma dúvida que nós temos. Nós temos que pensar bem em tudo. Eu lembro, já falei isso aqui e amanhã, com certeza, isso é tema já está no nosso programa, que amanhã o programa de televisão, às 9 horas da manhã, ao vivo. Então amanhã nós vamos fazer ao vivo. E nós passamos 2 semanas sem fazer. Então o programa que está no ar aí repetiu 3 vezes, com essa semana que está correndo agora. E com isso, muitas coisas aconteceram que nós não comentamos. E nós certamente vamos comentar amanhã. Temos uma porção de questionamentos feitos lá, inclusive sobre a postura do Papa, quando abriu na Sexta-feira Santa da Igreja Católica aí para respostas. Poxa, e me apresenta, quer dizer, uma coisa inaceitável, eu não faria aquilo. E acho que até vocês iam pensar 2 vezes antes de abrir para o mundo inteiro, ficar na frente de uma câmera de televisão, a menininha perguntar por que morrem as criancinhas no terremoto, e ele o chefe da Igreja Católica, o chefe de uma religião de 1,2 bilhão de adeptos, o representante de Deus na Terra, como eles concebem, na frente de bilhões de pessoas, para o mundo inteiro, ele dizia, eu não sei, eu também faço essa pergunta. Por que sofrem as criancinhas? Por que elas morrem? Podia responder uma coisa dessa? Podia no mínimo dizer, vai para o céu, acabou. Ah, e agora? Vai para o céu. Morreu criança, foi para o céu, não teve pecado? Mas não.
Então, qual é a esperança que tem, que existe em termos das religiões? Ajudarem as pessoas a se esclarecerem, a terem uma informação de Deus, porque afinal de contas, quem se incumbe disso são as religiões. Os papas, os bispos, os arcebispos, os pastores, os cardeais, os reverendos, eles estão todos lá pensando por nós. Eles estão todos lá pensando para apresentar a solução, um caminho. E não tem. Quando tem, é aquela fechada que, se você for raciocinar, não aceita, porque não tem lógica. Então, eu estou dizendo isso para reforçar o que eu disse no início. Vocês todos, nós temos sempre que pensar e perguntar e questionar e não ficar esperando pelas igrejas para resolver problema de ninguém, não, porque não resolve. Até mesmo o milagre é bobagem, correr atrás de igreja para arranjar milagre para corpo. O milagre que está faltando para a humanidade é o da alma. E o que é o milagre para a alma? É nos fazer menos ignorantes, menos supersticiosos, menos medrosos e mais compreensíveis a respeito da vida, da morte, a respeito das nossas ações, a respeito da justiça e da injustiça, da gratidão, da ingratidão. Por que essas coisas ocorrem? Por que isso está num processo de civilização desde que a humanidade é a humanidade? É isso que nós temos que estar perguntando, questionando. É isso que nós temos que estar procurando explicações e esclarecimentos para nós estarmos cada vez mais seguros. Nós não temos que vir aqui para vir, bom, eu vou chutar. Ou eu entro para essa, ou eu entro para aquela, ou eu entro para outra. Muita gente é da religião católica porque é a maior. Eu conheço pessoas. Meu pai mesmo, nós éramos católicos, todos católicos, de dia e umbandista de noite. Porque minha família era umbandista de noite e era católico de dia. Nós íamos à missa de dia e eu centro de umbanda de noite. Aí até que eu, por exemplo, participei disso tudo. Até que eu fui por perguntar, por isso que eu passo para vocês, que eu acho muito bom. Isso me ajudou e me ajuda muito. Por perguntar, por questionar, por não aceitar aquilo que eu ouvia na cruzada dos jovens católicos. Eu tinha uma faixa amarela e tudo, mas eu não aceitava e eu começava a incomodar muito aos sacerdotes, incomodar muito aos padres, como todo mundo que pergunta incomoda em qualquer religião, menos na espírita. Porque a espírita é aberta. A espírita é feita, está aqui no livro dos Espíritos, que é o livro da doutrina espírita, aqui tem todo o espiritismo, é feito por 1018 perguntas e consequentes respostas. Então, quando nós, por exemplo, estudando aqui, nós vemos uma pergunta de Kardec e a resposta do espírito, a gente pensa logo, bom, mas se é assim, ia ser se é assim. Aí, quando a gente vai ver, foi Kardec também pensou junto com a gente, porque ele fez a pergunta que nós estamos querendo fazer. Se nós estivéssemos lá no dia, nós teríamos feito a pergunta seguinte, que ele fez, porque foi bem bolado isso. Ele não respondeu, ele não escreveu isso aqui que os espíritos respondiam, simplesmente porque os espíritos respondiam. Ele não respondeu, ele não preencheu isso aqui, não fez isso aqui como espírita. Ele fez como um missionário, como um pesquisador. Ele escrevia aqui com lógica, com ética, com racionalidade. Ele era um pedagogo, ele sabia lidar com isso. Ele era um professor, era um filósofo, então ele sabia lidar com isso. Ele não escreveu isso aqui para agradar os espíritos, ao contrário. Pelas próprias perguntas que se seguem, a gente percebe às vezes até que tem perguntas aqui que nós talvez não fizéssemos porque íamos ficar sem jeito. Quantas vezes você deixa de perguntar porque fica sem jeito? Você vê o camarada falar uma coisa que você não concorda, não aceita, é tão lógico que você está pensando contra o que ele falou, que você fica até sem jeito de colocar o sujeito numa fria, botar ele numa sinuca. Aí você não pergunta, mas Kardec não teve esse receio com os espíritos, não. A finalidade dele era trazer uma revelação séria, uma explicação séria a respeito de assuntos sérios e que preenche a nossa vida, do átomo ao arcanjo. Preenche aqui do conhecimento do universo, do conhecimento da matéria, ao conhecimento da antimatéria, ao conhecimento do espírito, da inteligência, a finalidade da criação, tudo aqui. Esse livrinho é pequenininho porque as letrinhas também são pequenininhas. Ele é um pouco maior, mas não precisa ser muito maior do que isso. Não precisa ser muito maior do que isso, não.
Tem gente que acha que pela grossura do livro, a verdade, a importância está na grossura do livro. Nada disso. Um evangélico, até para tentar assim, desgastar o meu discurso lá no programa de televisão, ele escreveu para lá, aliás, fez um programa combatendo o meu. Então ele, para desgastar, para jogar no segundo plano, ele falou: esse livrinho de arame que vocês usam aí, que você usa aí, que é o Livro dos Espíritos, aqui com aquela espiral para facilitar o estudo, né? Para facilitar o estudo. Aqui, ó, tá vendo? Esse que não tem espiral está soltando as folhas. Então a razão da espiral é facilitar o estudo. Você vira ao contrário assim e tal, então facilita. Aí ele diz: esse livrinho de arame, esse caderninho de arame, não importa, podia ser papel de pão, podia ser papel de embrulho. O que interessa não é a forma do livro e se ele é de ouro ou se ele é de papel reciclado. O que importa é o que está escrito ali, é o conteúdo das ideias que estão ali. Aí eu, até para contrariar, quando eu fui falar sobre o assunto, que eu fui responder às críticas deles, da igreja, eu elevei um livro dos Espíritos assim, igualzinho à Bíblia, do tamanho. Aquilo foi feito mesmo para misturar catolicismo com espiritismo, espiritolicismo, espiritantismo, tem isso tudo aí. Lá fora tem tudo isso misturado. Aí eu levei e falei: não seja por isso. Eu mostrei aquele livrão bonito, dourado. Olha, que livro é esse? Que livro é esse? Esse aqui é o de araminho. E esse aqui? Sabe o que é esse aqui? Esse aqui são as 5 obras básicas. Olha que bonito. Mas nós não estamos aqui para mostrar que é bonito o livro. Nós estamos aqui para passar as ideias que tem no livro, que constituem a doutrina espírita, que nos incentiva e nos estimula, como eu disse no início, a perguntar, a não aceitar simplesmente porque foi o doutor que falou, porque o doutor pode estar todo errado. Eu vi há pouco tempo uma desembargadora, quando deu essa crise aqui, essa tragédia nossa aqui de Friburgo, eu vi uma desembargadora sendo entrevistada, e ela falou assim: não, eu já ajudei as pessoas, eu já ajudo ao meu próximo, e o meu próximo é o que está mais próximo, é o lá de casa, é o meu vizinho que está mais próximo. Não é bem assim, não entendeu nada, mas é desembargadora. Então todo mundo que ouviu falou: realmente eu não entendo nada de cristianismo, porque a desembargadora está dizendo que o próximo é aquele que está do lado dela, aquele que é parente dela, mas não é, não entendeu nem o bom samaritano, que demonstrou que o próximo era qualquer um que estivesse necessitado, quando ele parou e foi socorrer um indivíduo que tinha sido agredido, estava jogado lá no chão, ferido, sofrendo, e ele parou. Passaram os sacerdotes direto e olharam assim, passaram de longe, passaram os homens de bem e olhavam, passava de longe, e ele foi lá e atendeu a pessoa, socorreu a pessoa, e Jesus deu aquilo como um exemplo de amor ao próximo. Quem é o próximo? É qualquer um que esteja precisando. O próximo é o ser humano, é o espírito. Onde quer que ele esteja, é o nosso próximo. Nós somos o próximo de todos. E não aquele que está no banco. O caixa fala assim: o próximo é o da senha seguinte, é aquele que está na fila, não é? Então não é aquilo ali não define o próximo em termos doutrinários. O próximo é qualquer um, é qualquer ser humano. O amor ao próximo é o amor a qualquer um. Não é o amor do nosso sangue, da nossa família, da nossa raça, da nossa cidade. É o amor à alma que está no outro corpo. Então, o Papa abriu para a pergunta e respondeu, ou seja, não respondeu, disse que não sabia. Vejam, a doutrina espírita tem uma resposta, e uma resposta que convence, porque é uma resposta que enaltece Deus. Quando eles lá fora pregam contra a reencarnação, porque acham que a reencarnação é um crime, é uma heresia, está contra Deus, eu dou o troco dizendo o seguinte: quem está contra Deus são eles, porque eles pregam um Deus que não dá nenhuma oportunidade a quem errou de se recuperar. Deus coloca um indivíduo numa única vida, num lugar de malfeitores, e depois exige que aquele indivíduo saia dali a 20 anos ou 30 anos de vida, às vezes é assassinado com 18, que ele saia para o céu. Como? Ele não teve chance nenhuma. Não teve educação, não teve proteção nenhuma, não teve amparo de coisa alguma, teve uma família totalmente desestruturada. Afinal de contas, ele é ou não é um filho de Deus? Ele foi ou não foi criado por Deus? Quando aquele Wellington chegou lá na escola e matou 12, feriu mais 12, eu na televisão, esse programa que está rodando aí é o 84, até vai ser sorteado alguns aqui, porque esse programa 84 ficou realmente muito bom.
realmente muito bom. Se vocês quiserem presentear para alguém que não é espírita, para a pessoa ter uma ideia, analisar, apanhe esse programa 84, esse DVD 84, que ficou muito bom. Então, quando eu estava argumentando lá sobre o crime que aconteceu, eu disse, é nosso irmão, o Wellington é o nosso irmão. Eu até chego a comparar, não falei isso lá, mas devia ter falado. Falei, mas sem falar no detalhe. Uma caneta na mão do corrupto, de um político corrupto, é muito mais perigosa do que uma metralhadora na mão de um maluco, de um louco, de um desvairado. Porque enquanto um desvairado mata 12, como matou aquele rapaz, o corrupto desviando o dinheiro da saúde, por exemplo, mata milhões de pessoas. Vão morrer porque aquele dinheiro vai fazer falta nos hospitais e no atendimento para as criancinhas, para os idosos. Vão morrer por causa do desvio do dinheiro que foi feito por um homem de gravata, por um homem tido como importante, aparecendo nas televisões como autoridade e lá mandando na gente. Então nós espíritas, temos que procurar conhecer o espiritismo para ter esses esclarecimentos e essas posturas. Nós não estamos aqui para ser escravo de ninguém. Não estamos aqui para ser escravo de igreja, de pastor, de padre e nem de espírita. Estamos aqui para aprender em qualquer lugar. Não é crime ir para a igreja católica, não é crime ir para a igreja protestante, pentecostal. Nós devemos ir para onde nós acharmos que devemos, para onde nós acharmos que convence. E dentro daquele convencimento, onde quer que nós estejamos, nós devemos estar nos elevando, nos aprimorando, sendo mais seguros, sendo mais tranquilos, sendo mais fraternos e amigos, ampliando as nossas amizades com todos e não nos excluindo e fazendo um grupo daqueles seletos que vão para o céu. Aliás, me mandaram hoje entrar na internet, falaram aí, bota aí 21 de maio, entra lá no Google, bota 21 de maio, sabe o que eles estão pregando? Que o mundo vai acabar em 21 de maio. Mas eu já fui lá examinar o problema e lá já está escrito que em um Apocalipse tem um pedido. Aí Deus, na sua infinita bondade, disse o seguinte, então vocês vão ter mais 5 meses de tormento, aí vai ser em 21 de outubro. Que mais? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses. Mas na bondade de Deus, ele sapecou 5 meses então de tormento, que a partir de maio nós vamos ter, para chegar no dia 21 de outubro, acabar com isso tudo, arrebentar com isso tudo, e vocês vão ver como é que vai ser. Os salvos são os das igrejas, os condenados somos nós e os outros. Isso não faz sentido, isso não faz sentido. Deus não investiu nesse micróbio que é o planeta Terra. Deus não investiu nesse micróbio que é o planeta Terra para aqui ficar perdendo todo o seu investimento. Até se nós formos analisar o tamanho do universo e a Terra, nós vamos ver que Deus não tem a menor noção, Márcio, de custo-benefício. Criou um universo tão esplêndido, infinitamente grande, para nos colocar aqui, nesse micróbio universal, que não tem nenhum significado em relação à galáxia, só a nossa galáxia. No próprio sistema solar é um planetazinho insignificante, para nos colocar aqui e está nos perdendo aí aos montes, nos perdendo numa base, como eu digo aqui, de 90%. Isso não faz sentido. O custo-benefício para Deus do universo, para manter isso aqui, é muito grande. Não vale a pena. Qualquer um de vocês, no lugar de Deus, já teria parado de criar gente para botar aqui. Botar aqui para continuar infernizando isso tudo. Qualquer um de vocês já teria mudado o esquema. Então, é Deus que está errado? É esse universo que não presta para nada, ou que é inútil? Não, somos nós que não entendemos Deus. Não entendemos o universo. Deus não fez e não faz nada que não seja supremamente importante, útil e destinado à perfeição. Deus, a suprema inteligência, o supremo amor, a suprema perfeição, jamais faria alguma coisa para que se perdesse. Isso é simples de nós entendermos. Entendendo assim, entendendo a reencarnação como oportunidade de nós todos sermos santos, perfeitos. O Wellington e as criancinhas que morreram, todas com as suas razões de terem passado por aquilo,
os pais que se amarguraram, os parentes todos que sofreram muito, estão sofrendo muito, isso tudo tem a ver com o programa do universo, o programa da evolução. É o remédio para as almas não só se corrigirem, mas se estimularem a se recuperarem. Como? Entendendo tudo isso. Entendendo tudo isso. Então, a chamada do Espiritismo é essa: nós estudarmos, nós analisarmos aquilo que eu já disse para você. Estudar não é ler batido isso tudo, já li. Estudar é pesquisar, é analisar. Aqui agora, aqui tem uma porção de temas que nós estamos passando por eles: as tragédias, as mortes das criancinhas, o dia das mães, o dia do trabalho que vem agora, o casamento da princesa. Quantas mocinhas gostariam de estar no lugar da princesa, né? Todas. Eu digo quantas, mas todas gostariam de estar no lugar da princesa. Será que é aquilo a felicidade? Será que é aquilo que importa? Aliás, já não importou para a sogra dela, falecida, né? Que foi a Lady Diana. Tinha tudo e tentou 5 vezes o suicídio. E não conseguiu? Não deu certo, né? Não era a hora. Quando ela até estava se achando bem, que não queria mais morrer, morreu de acidente. Mas não deu certo para a sogra dela, que teve um casamento tão luxuoso e pomposo, como esse aí. Eu não assisti, não, alguns lances assim de manhã, tomando café eu vi, mas coisa bonita, coisa que encanta os olhos. Não podemos botar defeito nenhum em termos de beleza, em termos de luxo, em termos de vaidade, não podemos botar defeito nenhum.